Cama compartilhada e o casamento, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Tem uma grande questão, que cama compartilhada não é o mesmo que quarto compartilhado. Muita gente confunde, acha que quando escuta alguém falar, não pode fazer cama compartilhada, a pessoa acha que o bebê tem que dormir sozinho no quarto dele desde o nascimento, e não é isso que é o recomendado. O recomendado é que se faça o quarto compartilhado até os 6 meses, de 6 meses a 1 ano, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria também. Então não confundam cama compartilhada com quarto compartilhado. Então eu vou começar me apresentando aqui depois que eu falei isso, esse tópico importante, enquanto o Instagram avisa as pessoas. Eu tô um pouco com a voz ruim porque eu tive uma gripe, tô me recuperando. Essa aula era para ter acontecido sábado passado, todos os sábados aqui às 10 horas. Eu tenho esse programa Sono e Café, que a gente traz algum tema sobre o sono do bebê e conversa aqui e bate um papo. Eu conto um pouco da minha história, dos atendimentos que eu faço na consultoria de sono. Eu atendo mães e bebês na consultoria de sono, eu sou consultora de sono. E tenho 5 filhos e sou casada há 7 anos, né? Ou 8 anos, esqueci agora. Mas então vamos lá. Eu acredito que todo bebê pode dormir bem, de uma forma leve, tranquila, né? Sem grandes estresses. Como foi feito para ser. Nenhum bebê nasceu para ficar acordando a noite inteira. E muitas vezes são detalhes que passam despercebidos, que as mães não entendem o que está acontecendo. E são detalhes, né? Nem sempre são coisas muito óbvias. Por exemplo, uma mãe mandou uma mensagem para mim no WhatsApp contando que o bebê dela tem 1 ano e 7, estava passando por uma regressão de sono, começou a bater a cabeça dele no berço, ele tá com esse comportamento de se bater, né? É uma criança que tem um temperamento mais nervoso. Então, a condução da educação de sono dessa criança precisa de estratégias específicas para ela, para o temperamento dela, diferente de uma outra criança mais calma, mais pacífica. E às vezes a gente se sente muito perdida, sem as informações corretas. Como lidar com cada fase, com cada situação, qual método aplicar. Então essa é a diferença que faz ter a opinião de um profissional para ajudar, né? Então vamos lá, vou contar um pouquinho da cama compartilhada. Então fique claro que cama compartilhada não é o mesmo que quarto compartilhado. Quarto compartilhado é recomendado até 6 meses do bebê. Aqui na minha experiência, o filho que mais dormiu no mesmo quarto que a gente, foi o primeiro filho, foi o que mais dormiu mal, porque eu ainda não era consultora e nem sabia sobre rotina, não sabia nada que eu sei hoje. Então, foi um pouquinho mais complicado, né? Pra ele dormir bem. Ele foi começar a dormir bem, depois dos 2 anos ainda acordava uma vez, porque ele ainda tinha associação de mamar no peito, que as meninas depois não tiveram, que eu já fiz certinho, né? Já tirei essa associação delas. Nossa, e então, como que foi, né? Eu não entendia que isso era errado, que era ruim. E o que eu fazia? Eu não aplicava cama compartilhada. Eu fazia co-sleep, né? O berço acoplado na cama. Mas o que ninguém fala é que berço acoplado na cama é a mesma coisa que cama compartilhada. Por quê? O bebê vai acabar indo para sua cama, vai acabar mamando a noite toda, não vai dormir a noite inteira, a maioria dos casos. Olha, eu não conheço uma família assim que tem um bebê de até 2 anos que faça co-sleep, que esse bebê não acorde à noite, que tenha autonomia, que durma a noite toda. É muito difícil, mesmo estando ali com a presença dos pais, que é uma associação menos ruim. Mesmo assim, esses bebês continuam dormindo mal. A maioria deles. Então, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a autonomia, a cama compartilhada. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a cama compartilhada, mas recomenda sim o quarto compartilhado. Tem benefícios para o bebê, para
pro sono do bebê, pra amamentação, pro descanso da mãe, né? O quarto compartilhado. Mas eu tava falando do berço acoplado na cama. Não façam isso, não deixem berço acoplado na cama. Prefira um berço portátil, aquele berço que você consegue utilizar ele depois para outros meios, como fazer uma viagem, deixar na casa da avó. Mas não deixe berço acoplado na cama. Um berço que depois você pode deixar ele um pouquinho mais longe da sua cama. Isso também vai ajudar no sono do bebê e vai ajudar na sua vigilância. Sejam bem-vindas à live, porque a mãe, ela fica muito vigilante com o bebê muito pertinho, sabe? A gente sabe que a cama compartilhada, ela muitas vezes é usada como uma estratégia para a mãe que está exausta, morrendo de sono, conseguir dormir, porque ela não vê outra alternativa a não ser dormir com o bebê ali junto, que é a única forma que ele aceita. Então, muitas vezes a mãe nem queria fazer cama compartilhada, mas foi a forma que o bebê aceitou, né? Então, tem jeito, tem solução. Em qualquer idade, até criança. Assim, eu vou por partes, que é muita coisa que eu tenho pra falar aqui. Aí depois quem for ver a live gravada vai conseguir assistir com mais calma. Tô falando muito rápido, então vamos lá. É proibido a cama compartilhada nos primeiros 6 meses do bebê. Por quê? Por causa dos riscos, não só dos primeiros 6 meses, eu acho que fica até mais perigoso depois dos 6 meses, que foi quando meu bebê caiu 3 vezes da cama. Foi depois dos 6 meses que ele aprendeu a engatinhar, saía engatinhando e caía da cama, né? Depois dos 6 meses. Mas por que a Sociedade Brasileira de Pediatria proíbe especificamente nos primeiros 6 meses? Principalmente para pais fumantes, obesos ou que bebem, né, bebidas alcoólicas. Aí não pode mesmo, porque é mais risco ainda. Então, qual que é a comprovação científica do bebê não dormir com os pais? É perigoso, tem travesseiro, tem lençol, tem coberta, é muito pano ali envolvido. Tem muitas vezes uma mãe que tá muito exausta, um pai exausto. O homem não tem a mesma capacidade que a mãe de ter um sono leve em relação ao bebê. A mãe, ela tem esse sono leve. Se o bebê fala, a mãe acorda, a maioria das mães. Mas se essa mãe tá num processo de exaustão, pode ser que esse mecanismo de alerta não funcione. E aí que tá o perigo. Eu mesma, uma vez que o meu bebê caiu da cama, meu quarto filho, eu tinha dormido tarde, acordei cedo para levar as outras crianças para a escola. E aí, boa noite. E aí, eu deixei o Maria de Ávila, tudo bem? E aí, eu deixei o meu bebê na ponta da cama. Eu dei mamar para ele, eu deitada. E ele, sabe quando a gente deita o bebê e o bebê fica naquela parte da cama que cai? E eu deixava o berço ali pra proteger, mas o berço dele portátil tava longe. E aí o bichinho caiu no chão, caiu de testa no chão. E assim, que dó, né? Aí eu acordei desesperado com meu bebê caído no chão com um galo gigante na testa. Mas eu fui observando, tava tudo bem com ele. Então assim, cama compartilhada não é seguro. Nem pra gente amamentar na cama de manhã, porque eu sei que às vezes a gente pensa, vou deixar o bebê na ponta da parede. Mas ele pode sair engatinhando e cair, porque às vezes ele acorda e você tá, como aconteceu com o meu primeiro filho, que acordou, saiu engatinhando e caiu da cama. Que às vezes a gente tá tão exausta que a gente não consegue perceber. E aí o bebê vai e cai, por causa da nossa exaustão. No meu caso foi assim, de muitas mães. Olha, pouquíssimos casos de cama compartilhada que o bebê não caiu da cama. Pouquíssimos. A maioria o bebê caiu. E assim, quando o bebê não cai, é porque a mãe toma realmente muito cuidado de deixar ele do lado da parede para ficar protegido ali, mas mesmo assim pode acontecer dele engatinhar e cair, se ele não aprendeu a descer da cama, né? Então a gente tem essa proibição da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu não sei o que passa na cabeça de um monte de consultora de sono aí, que fica incentivando essas associações para depois vender o curso para você que ensina a desassociar isso. Então não faz sentido, né? Então a cama compartilhada era usada como uma estratégia para a mãe descansar. Mas a verdade é que a mãe não descansa, porque ela fica hipervigilante, porque a gente tem esse dom que Deus nos deu de não conseguir dormir. A gente já tem esse mecanismo no nosso cérebro de
ter uma atenção extra aos nossos filhos. Então, nasce uma mãe, nasce uma privação de sono. Acho que essa é a verdade. Porque mesmo que o seu bebê tenha autonomia, durma a noite inteira, se ele, por exemplo, tá com uma gripe e ele tosse, você na hora acorda. A gente tem esse mecanismo, porque se o seu bebê engasgar, você vai estar ali para socorrer ele. Então, agora, essa semana que a gente pegou essa gripe, a minha bebezinha de 5 meses estava com uma tosse. E ela dormiu a noite inteirinha, mas ficava tossindo. E aquela tosse seca, depois uma tosse com catarro. E eu acordava a cada tosse dela. Cada tosse, eu acho que foi uma noite assim que eu acordei mais na minha vida do que desde que ela era recém-nascida. Eu acordei muito, porque cada tosse dela, eu abri o meu olho e ia olhar ela. Porque ela tá do lado da minha cama no berço, né? E eu na minha cama. Mas eu não consegui dormir aquela noite, porque eu fiquei vigilante. Sem eu querer, eu dormia, mas o meu cérebro não conseguia descansar. Porque sabia que a minha bebê estava ali tossindo, podia acabar engasgando, né? Voltando leite por causa da tosse. Então, a gente que é mãe, a gente tem esse mecanismo. Então, fica tranquilo, mesmo se você fizer tudo certinho, educar o sono do seu bebê, para ele dormir a noite toda, ele vai dormir a noite toda, mas talvez você não vai, porque você estará com o seu cérebro ligado, vigilante. Então, por isso que o máximo que a gente puder descansar, né, que o nosso bebê dormir bem, dormir ali umas 7 horas por noite, na caminha dele, no berço dele, isso é lucro, sabe? Para você ter um momento de descanso. Porque vai chegar as viroses, as gripes, você vai acordar, você não vai conseguir dormir. Meu filho com febre, a gente não dorme. A gente acorda de madrugada sem querer para ver se o filho tá bem. Quando tá no inverno, a gente também acaba não dormindo bem, porque a gente às vezes acorda de madrugada pra ver se a criança não tá com frio. Aí você vai lá no quarto, vai lá no bebê, vê a temperatura dele, vê se precisa de mais uma coberta. Aí será que ele não tá com frio? Então mãe é assim, uma mãe zelosa é assim, né? E o nosso cérebro funciona dessa forma, com esse mecanismo de cuidado. Então a gente que é mãe estaremos sempre vigilantes com os nossos bebês, mesmo à noite, dormindo. E por isso que é tão importante que os nossos bebês saibam dormir bem. Porque o nosso cérebro já está programado para não conseguir desligar. Então, o nosso bebê dormindo bem, tendo essa autonomia, por exemplo, ele acordou porque 4 da manhã para treinar, igual eu postei um Reels hoje, para treinar a habilidade. Ele acordou, mas ele vai conseguir voltar a dormir sozinho. Você não precisa fazer nada, talvez você vai acordar, porque você ouviu seu bebê, mas você logo vai conseguir voltar a dormir, tá? Então, vamos lá. Então, assim, a cama compartilhada, ela é igual tapar o sol com a peneira. A pessoa acha que tá resolvendo, mas na verdade só tá piorando as coisas, né? E vai impactar o casamento, que é o que eu vou conversar com vocês aqui também. E assim, tem a questão, igual o meu primeiro filho, ele dormia no berço acoplado, mas ele tava sempre na minha cama, porque ele dormia mamando, ia pra minha cama e ficava ali do nosso meio. Então ele tinha associação de dormir mamando e associação da presença, né? De dormir com a nossa presença ali. Então, quando eu fui educar o sono dele, eu tive que tirar várias associações dele, não foi só uma. Então, tem isso também, né? E a cama compartilhada, todo mundo vai falar, não tem evidência científica. Não precisa de evidência científica, a gente vê na realidade da vida das pessoas. Insegurança. Quem que fez cama compartilhada? Tem muitos relatos de adultos, né? De mulheres que dormiam muitos anos com a avó, que dormia junto com a mãe na cama, várias coisas. Essa pessoa cresce muito insegura, porque isso tem evidência. Algumas pesquisas mostram que as crianças que não têm autonomia, não conseguem fazer as coisas sozinhas, elas têm autoestima baixa. Então tem isso também, da autoestima. A criança, você pode perceber, quando a criança consegue quebrar um ovo sozinha, ela tá achando que não consegue. Aí você vai e incentiva, filho, você consegue quebrar esse ovo, você consegue abrir essa laranja, essa mexerica. E a criança fica toda feliz quando ela consegue fazer as coisas, porque a autoestima dela tá elevada. A autonomia traz autoestima. E aí a criança que ela dorme na cama compartilhada com os pais, ela é super insegura. Ela tem medo de tudo, ela tem medo de dormir, coisas que não deveriam ter. Não deveria ter medo, mas ela acaba com esses medos por causa da falta de autonomia. E isso até crianças grandes também não conseguem ter uma noite inteira de sono. Vai pra cama dos pais. Eu sei porque eu sou mãe de 5 filhos, né? Então, o meu primeiro filho, que foi
porque eu não fiz autonomia de sono direito com ele. Ele acordava, né, até ali os 5 anos dele para ir pra minha cama, no meio da madrugada. Então ele não tinha um sono de qualidade, por causa de todos esses males que a cama compartilhada trouxe. E assim, é incrível que na internet, eu não via ninguém falar mal da cama compartilhada, porque no meio que eu tava ali, quando eu comecei a estudar, me tornei mãe, né, sobre maternidade, o meio que eu tava ali da disciplina positiva, é muito nhenhenhen, é muito incentivo a cama compartilhada, é zero evidência científica. Eu fui ouvir falar mal da cama compartilhada de uma pessoa que nem falava sobre sono, que nem era consultora de sono, né? E ela levou para um outro lado, falando mal de um outro lado, trazendo para um lado bem triste, assim, que é o lado do incentivo eu não quero nem falar aqui essa coisa horrível, mas o incentivo a essa coisa horrível aí, que é o pecado terrível que acontece aí no mundo. Então depois, quem quiser saber, eu falo. Mas aí, esse incentivo todo da cama compartilhada é algo até muito maligno, porque tem por trás esse incentivo aí vou falar assim, adotização das crianças, sabe? Que tá por trás disso daí. Então é muito ruim. A criança, ela tem que ter o seu cantinho, a sua cama, com o seu cheiro, com o seu lençol limpinho, sabe, no seu quartinho arrumado. Ou se a casa, por exemplo, só tem um cômodo, que acontece muito, a criança tem que ter o seu cantinho, a sua caminha bonitinha. Não tem que dormir junto com os adultos, na cama dos adultos, que é a cama de adulto, não é uma cama de criança. Então, assim, é uma questão de ter zelo pela infância, de ter um olhar atento a isso. Então, lugar de criança é na sua própria caminha, lugar do bebê no seu berço. Mas tem um ponto, né? Que eu sei, eu também sou mãe, eu também passo por isso. Por exemplo, quando a gente tem um recém-nascido e ele acorda muito à noite para mamar, muitas vezes esse recém-nascido vai acabar dormindo no braço da mãe ali, ou no peito da mamando, né? E a mãe vai acabar capotando ali, dando mamar pro neném. É muito normal isso. O que você tem que fazer? Tentar devolver sempre o bebê pro berço. Por exemplo, se deu mamar, você tá zumbi de sono. Ou você pede ajuda pra sua esposa. Fala, amor, se você me ver com o bebê no colo, coloca ele no berço, por favor, porque eu tô igual um zumbi de sono. Ou você percebeu... você já pega o seu bebê e coloca no berço. E o hábito do berço faz o bebê dormir bem. O hábito da cama compartilhada não faz o bebê dormir bem. O hábito do berço faz o bebê dormir bem, tá? Então, fazer isso, devolver sempre o bebê ao berço, sempre que você perceber ele na sua cama. Mas também não ficar tão neurótica, porque é normal, assim, você tem um recém-nascido, ele tá uns 15 dias, é muito normal que às vezes ele adormeça no seu braço, na sua cama. Você tá, por exemplo, com um bebê e ele dorme aqui no seu braço, ou no seu colo, e você dorme junto de tão cansado. Isso acontece, não é o ideal, mas acontece. E aí eu recomendo que você tenha grade de proteção na cama, pro bebê não cair, ou o berço ali do lado da cama, ou fique com o bebê pro lado da parede, né, não pro lado que ele possa cair, ou então amamente sentada, para você não correr o risco de deitar e dormir com o bebê. Infelizmente, gente, se a gente for olhar as notícias, acontece muito sufocamento de bebês, tem vários... acontece assim muito, bebês que na cama compartilhada acabam sendo sufocados, seja pelo peso da mãe, seja pelo travesseiro, seja por várias cobertas, e é terrível, é muito triste. Então é algo que poderia ser evitado com o manejo desse esgotamento materno, né? Então tá. E assim, gente, a privação de sono, quando ela tá no nível exorbitante, ela vai prejudicar o casamento, porque ninguém tem paciência sem dormir. O que acontece? Eu tava até estudando ontem que quando a gente não dorme, o nosso nível de estresse se eleva muito, o nosso cortisol, né? Não dormir afeta aqui a parte do nosso cérebro que controla essas emoções. Então, uma pessoa que está em privação de sono, ela está mais estressada, ela está mais sensível, ela não tem paciência. Então, por exemplo, se o seu filho fez uma coisa errada e você não dormiu bem, a sua reação vai ser 1000 vezes pior do que se você tivesse dormido bem, você teria muito mais paciência. A mesma coisa no seu relacionamento.
Às vezes uma gota d'água se torna uma coisa terrível num casamento, porque os dois estão exaustos, sem dormir. Então você tem que ter essa noção aí de manejar o relacionamento, as discussões, tudo, porque você pensa, essa pessoa não tá no seu estado normal, ela tá sem dormir, então o cérebro dela, as emoções dela não estão funcionando de forma adequada, ela está fora de si. Não dormir causa isso, deixa as pessoas doidinhas mesmo. Então no casamento vai aumentar o estresse, e é muito triste que quando a gente vê as estatísticas mostram que 50% dos casamentos não sobrevivem parece que aos 3 primeiros anos do filho, porque esse casal perde a ordem, a virtude, o descanso, não sabe conduzir as coisas, não sabe cuidar também do casamento, né? Muitas mães esquecem completamente do marido, só cuidam do bebê, e isso não é bom. Não é nada bom. O casamento é a prioridade, porque quando esse casal está bem, os filhos também estarão bem, o bebê também estará amado. Sabe o que eu vejo? Que apenas os casamentos que andam com Deus, os casamentos que conseguem continuar. Porque casamento é uma coisa assim, é luta, né? Para você continuar, você tem que escolher, continuar amando. E infelizmente hoje a gente sabe que o nosso mundo não escolhe isso. O nosso mundo escolhe acabar. Nosso mundo aplaude o divórcio, né? E todas as mídias e há muitos anos vem fazendo essa manipulação para acabar com a família. Porque a gente sabe, né, que a última batalha seria contra a família. A família, se a gente olhar para uma perspectiva cristã, a família é um projeto de Deus. Nossa casa é a nossa igreja doméstica, onde a gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. E isso começa através do nosso casamento, do cuidado com o nosso casamento, e que o casal precisa estar de acordo com isso, né? Precisa estar junto para fazer dar certo. Né, precisa ter muita conversa, porque muitas vezes essa mãe tá morrendo de privação de sono, mas o pai não tá sabendo ajudar, o pai não tá conseguindo entender, e aí a culpa vai toda pro bebê, né? Mas não é culpa do bebê, não é culpa da criança, é dos pais que não ensinaram o bebê a dormir, que não colocaram rotina e ordem, que não estão vivendo uma vida ali virtuosa. Então começa por aí. Começa por aí. Se você, a mãe e o pai resolvem educar bem direitinho o sono do bebê, esse bebê vai dormir cedo. Essa criança vai dormir cedo. Aqui, por exemplo, a maioria dos dias as crianças, no máximo 9 da noite, estão todos dormindo. Mas o meu esposo tem uma rotina de trabalhar à noite, então a gente não fica tanto junto. Mas o casamento precisa ser cuidado. E aí se eu quiser, eu posso dormir cedo. Mas é claro que eu fico fazendo um monte de outras coisas, né? Na casa, preparando as coisas. Mas o casal não ficar exausto. Pensa que maravilha, poder dormir 9 da noite, ou então ficar livre para você ficar com seu esposo, para vocês assistirem um filme, ou conversarem, ou só ficarem juntos. Então essa é uma realidade totalmente possível e totalmente necessária de uma vida de ordem. Porque pensa, eu sei que é uma realidade de muitas famílias, assim, dá 10 da noite, tá todo mundo acordado, às 11 da noite a criança tá acordada ainda, e esse casal tá ali, cada um no seu canto. Claro que cada família tem realmente a sua realidade, mas o casal precisa pensar em cultivar, em cuidar do casamento. O casamento tem que ser cuidado a dois. Então não é porque você tem um bebê que você tem que abandonar o seu casamento. Tem que sempre conversar, tudo tem que conversar e pedir ajuda a Deus. E o casamento, ele dá certo quando ele é vivido a 3. O homem, a mulher e Deus. Sem isso, a gente já não dá certo. Não dá certo. Então aqui eu anotei algumas coisas que podem ser feitas, assim, algumas ideias, né? 15 minutos de conversa diária com o seu marido, porque aqui, assim, são coisas que quando a gente tem filhos, principalmente se você tem mais que 2 filhos, a gente tem que planejar, porque senão, eu ouvi até um padre falando esses dias que a nossa casa vira uma creche.
Vocês são, assim, os administradores da creche e que cuida de criança, que dá banho, dá comida, não sei o que, e leva... Mas vocês não estão se comportando como um casal que se ama. Então, tem que lembrar, vocês não são administradores da creche. Vocês são o homem e a mulher, o casal. E os seus filhos vão aprender o que é amor através do seu casamento, né? Todo casamento vai ter dificuldades. Não existe esse casamento, programa de margarina aí. Todo casamento vai ter luta. Seja um casal rico, pobre, interessa. Qualquer casamento vai ter suas dificuldades. Porque a maioria, né? São temperamentos diferentes. Às vezes são idades diferentes, são pessoas diferentes. Então, os relacionamentos, eles são assim, uma coisa que tem que ser sempre cuidada, né? Como um jardim. E aí, tem que ter conversa. Todos os dias, conversar. O que tá incomodando um no outro? O que pode ser melhorado? Eu até conversei com uma mãe que fez a consultoria de sono e ela ganhou a consultoria materna. E eu perguntei para ela, o que você queria melhorar no seu casamento? Aí ela falou pra mim, eu queria que meu esposo ficasse menos no celular. Porque muitas vezes ele fica mais no celular do que ele não fica comigo. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que conversar pra ajustar, pra melhorar. O casal que escolhe se amar tem que fazer isso. E colocar assim, um dia do casal, né? Por exemplo, tem um método... Como que é o nome desse método? O método Fly. Olha só, que tem o dia do casal na sexta-feira. Hoje, por exemplo, é o dia do casal. O casal fica junto, come alguma coisa junto. Ou, né, assiste um filme, faz alguma coisa junto, fica junto. E aí você planeja isso. Porque na vida corrida, a vida do casal, da família, não tem que ser só pagar boleto. Então você tem que construir isso, ter um momento feliz, cuidar do seu casamento. E é sacrifício, é doação. E quanto mais você se doa, mais feliz você é. Né? Então é isso, para que o seu casamento fique bem, você precisa colocar ordem nas coisas. Cada bebê no seu berço, cada criança na sua cama, com muito amor, com muita paciência. Isso não é difícil de ser feito, não é esse trabalhão todo, que às vezes você pensa, eu tô tão cansada, eu não vou conseguir fazer isso agora, porque eu tô exausta, porque eu não vou dar conta. Mas você vai dar conta, você vai conseguir. Basta você dar o primeiro passo, você seguir os passos certos. E na consultoria de sono eu ajudo as mães. Tanto tem as opções da consultoria, quanto dos e-books, dos materiais. Então tem opção para todo mundo. E não é difícil. Eu achava que era uma coisa muito que ia me exigir muito. Porque quando eu tava grávida da minha terceira filha, eu já tinha 2 filhos, né? Que era o Liam, de 3 anos, a Dulce, de 10 meses. Eu pensei, eu preciso educar o sono dessas crianças. Mas eu achava mais fácil dormir junto com o meu bebê. Eu achava mais fácil fazer meu filho mais velho eu deitar junto com ele, porque ele dormia mais rápido. E eu também já estava exausta e eu estava grávida. Então eu achava, não vou fazer esse negócio de educação de sono aí não, porque vai me cansar muito, vai me deixar muito exausta. Mas na verdade não. Quando você faz a educação de sono, é no máximo 1 mês ali que você tem um trabalhinho e depois você vai ter descansos, vai poder ter ordem, vai ter rotina. E tem gente que fala, Laura, como você consegue? Porque você é sanguínea. E sanguínea não gosta de rotina, sanguínea a maioria não consegue seguir rotina, não é organizado. Como que eu consigo? É algo que eu aprendi. É algo que eu aprendi e eu vi que os benefícios valiam a pena. E eram muito necessários para mim. Porque sem isso, eu que cuido praticamente sozinha dos 5 filhos. Então não tinha como não ter rotina, cuidando sozinho dos 5 filhos, né? Praticamente, com meu esposo trabalha bastante. Então, assim, é a minha rede de apoio. A minha rede de apoio é a rotina e a educação de sono. Então, se você tem, assim, essa preocupação, vai me desgastar muito, não vou conseguir, agora não é o momento, porque tá com gripe, porque tá com dente nascendo, porque tá não sei o quê. Se você continuar com esse pensamento, nunca vai sair do lugar. Precisa dar o primeiro passo. Se você continuar com esse pensamento de agora eu tô grávida, eu não vou conseguir, agora eu tô cansada, eu não vou conseguir, claro que vai, mas você precisa dar
o primeiro passo. Então esse foi o nosso assunto de hoje e amanhã, 10 da manhã, temos mais uma live para falar sobre como ensinar o bebê a dormir sem deixar chorando. Será que isso é possível? Porque qual que é a evidência científica por trás disso? Tem jeito de fazer? Então eu vou compartilhar com vocês, tá? Tchau, tchau!